O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os peixes que não prestam. Assim acontecerá no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendesses tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, ele partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. 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 Vamos cantar assim agora. Pode sentar. Eu quero ser Jesus amado, Jesus amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser Jesus amado, Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Sabe uma coisa interessante que eu quero partilhar com vocês? Que na igreja tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que frequentam a igreja, Tem gente que fala: eu frequento a igreja. Mas tem aqueles que pertencem à igreja. Nem todo mundo que frequenta pertence. Lá na sua casa não é assim? Tem pessoas que frequentam a sua casa. E as pessoas que frequentam a sua casa, elas vão lá a hora que quer, quando quer, claro, você tem que autorizar. Mas elas não devem satisfação da vida delas para o dono da casa.
Elas não seguem as regras do dono da casa, elas apenas frequentam. É assim na igreja, tem gente que frequenta, vem na missa, mas ele não pertence. Não pertence porque ele segue a regra da sua própria vida, da sua própria vontade. Daí você entende que nem todos que frequentam a igreja pertencem à família de Jesus. Daí você entende quando lá em Mateus 12, 46, Jesus ele faz a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Qual que é a resposta? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nem todo mundo, repita comigo, nem todo mundo pertence à família de Jesus. Somente aquele que faz a vontade do dono da casa, a vontade do Pai. E aí você quer saber agora qual é a vontade do Pai? Nossa, que vontade do Pai é essa? Você tem que depois, abre a sua Bíblia, lá em Ezequiel 33:11, que você vai ver o Pai dizendo: não tenho prazer na morte do pecador, mas antes que ele mude a sua conduta, que ele se converta e que ele viva. O Pai está dizendo a sua vontade, não tenho prazer na morte. Sabe, você ouviu no Evangelho, alguns vão para o fogo do inferno, para a morte eterna, e outros vão para o céu. Você prestou atenção no Evangelho? Mas o Pai está dizendo: não, não é essa a minha vontade. A minha vontade é que todos sejam salvos, que todos, mas para ser salvo tem que fazer o quê? Vou repetir para você entender. Olha, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele mude a sua conduta e viva. Mudai a conduta. A vontade do Pai é que nós mudemos a nossa conduta. Todo mundo aqui tem alguma coisa para mudar, todo mundo aqui tem alguma coisa para converter. Hoje à noite, antes de você colocar a cabeça no travesseiro, você tem que fazer o exame de consciência e pensar: qual foi a minha conduta hoje diante de Deus? Qual foi a minha conduta hoje diante do meu Criador? Porque a igreja, a família de Deus não se resume a esse espaço aqui. Você pertence à família de Deus quando você está no seu trabalho. Você pertence à família de Deus quando você está na sua casa, em qualquer lugar que você está. É engraçado que a pessoa ela entra na igreja, ela é meio bipolar, tem uma dupla personalidade, eu não sei, porque a pessoa, ela entra na igreja, ela vem cheio de pudor, ela não fala palavrão, ela usa uma roupa mais comportada. Tem uns que nem isso, né? Ela vem, ela faz a reverência diante do altar, mas lá na casa dela é só palavrão, é só brigueiro, gritaria, uma mentiraiada. E essa pessoa deve ser esquizofrênica, deve ser doida. Aqui você pertence à família de Jesus e lá não. Diz que uma vez um padre meio maluco chegou na paróquia, colocou um telão na época do carnaval, com aquela globeleza, lembra que tinha na Globo? A mulata que estava sambando lá. Ele colocou aquela mulher seminua ou nua lá dentro da igreja. E as pessoas falaram assim: que absurdo uma coisa dessa, um padre promíscuo, profano. E aí o padre falou: vocês estão escandalizados? E por que você deixa entrar isso na sua casa? Aqui é sagrado, na sua casa é o inferno, onde entra palavrão, mentira, fofoca, agressividade, traição, adultério. Sabe qual que é a vontade do Pai? Lá em Timóteos 2, de 3 a 6, São Paulo diz assim: isto é bom e agradável a nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos. Olha a vontade do Pai. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Diga, Padre Felipe. Que verdade é essa? São Paulo vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem
Cristo Jesus que se entregou e nos resgatou. Essa é a verdade. Olha, Buda não salva, Maomé não salva. Como é que é o nome lá do Espiritismo? Allan Kardec. Não, olha, e também para todo tipo de idolatria, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. O celular, o trabalho, a família, todo tipo. Olha, o único salvador, o único mediador é Jesus que se entregou por nós. E Deus é o único Deus, essa é a verdade. Você precisa bater no peito e pensar: quais são os ídolos, quais são os altares que estão erguidos no meu coração, precisam ser derrubados hoje, porque o Pai quer que todos sejam salvos, mas todos só serão salvos depois que tiverem Deus como seu único Senhor, como seu único Deus, Ele que rege a sua vida, Ele que diz as normas, como você deve viver. É o único jeito de ser salvo, porque se você continuar vivendo por si mesmo, sendo dono de si mesmo, você vai continuar indo para o caminho daqueles peixes que foram tirados e jogados fora, jogados na fornalha. Triste, né? No Evangelho de hoje, Jesus, Ele vem desmontar, desmentir essa falsa ideia de que todos que frequentam a igreja serão salvos. A igreja é uma rede. Você ouviu no Evangelho? A rede, ela pega todos os peixes ruins e os peixes bons, ela pega todo, ela pega os fervorosos, ela pega os indiferentes, os convertidos, os acomodados, gente que ama a Deus e gente que se acostumou com a religião, mas no final ela vai separar os peixes maus dos peixes bons. A rede pega todos, está tudo no mesmo lugar. Você sabe que dentro da igreja, eu falo da igreja aí do mundo inteiro, dentro da igreja tem corrupção, tem lavagem de dinheiro, tem abuso sexual, assédio moral, tem tudo. Por quê? Gente, por que a gente fica surpreso? Jesus já falou, a rede passa e pega todos, mas nem todos ficarão. É muito importante perceber isso, porque tem gente que pensa assim: os maus são os ateus, são as prostitutas, são os ladrões, são os políticos, os maus são eles, mas não, Jesus está falando, são os de dentro, os que estão dentro da rede. Os maus são os de, talvez, não pense que porque você vem na missa, que você já está salvo, porque tem gente que vem na missa e continua mau caráter. Tem gente que vem na missa e continua mau caráter. É como barata de sacristia. Já ouviu essa expressão, barata de sacristia? Vive na igreja, todo dia vai na igreja, comunga todo dia, mas ao invés de ter o cheiro do sagrado, ao invés de ter o cheiro da unção, o cheiro do óleo, ele tem o cheiro de barata, o cheiro fétido do pecado. É a barata de sacristia. Ele está lá na sacristia todo dia, mas fede. No juízo final, Deus não vai perguntar, meu irmão, minha irmã, quantas novenas você rezou, quantos textos você rezou, quantas homilias você ouviu. Ele vai perguntar o quanto disso se tornou carne na sua vida, o quanto você praticou. Você tem que sair daqui dessa missa hoje determinado a mudar alguma coisa na sua vida. Porque se você fosse perfeito, meu irmão, já poderia descer uma escada rolante e levar você direto para o céu. Se você não está no céu ainda, diz para a pessoa que está do seu lado, se você não está no céu ainda, está faltando alguma coisa. Deus está te dando uma chance, diz para ele. Santo Agostinho dizia que o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. A graça dele está à disposição de todos, mas a graça de Deus exige uma resposta. É preciso uma resposta de Deus.
Os que pertencem à igreja, pertencem à família de Jesus, buscam praticar a vontade do Pai. Então, antes de tudo que você vai fazer na vida, você vai se perguntar: será que isso é vontade do Pai? Porque você é da família dele, sim ou não? Então você tem que fazer a vontade do Pai. O Pai que diz: muda de conduta. E o que dizer daqueles que meramente frequentam a igreja? São Tiago, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, para esses que só frequentam, tá? Eles vêm na igreja, mas continuam sem mudar de vida. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, tá? Essa pessoa que só frequenta, mas que não pertence. São Tiago está dizendo: não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Ambígua como é, e inconstante em todos os seus caminhos. Ambíguo, o que é um ambíguo? É aquele que tem um coração dividido, uma parte está na igreja, uma parte está no mundo. Inconstante, uma hora ele acende vela para Deus, à noite acende vela para o diabo. Inconstante, sabe o que essa pessoa vai receber de Deus? Diga comigo: nada. Nada. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Os homens maus são aqueles que dizem em 1 João capítulo 4, 20, ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Eu não entendo a pessoa que vai na igreja, que comunga, que diz que reza, mas ela odeia o político, ela odeia o presidente, ela deseja a morte do presidente, ela deseja a morte do patrão, do padre, ela odeia o genro, odeia, como? Sabe, quem odeia, quem não ama, diga comigo, já está fora. E está cheio de gente assim na igreja, que diz que ama a Deus. Eu amo a Deus. A pessoa, às vezes no confessionário, a pessoa fala assim, às vezes ela não sabe confessar, aí eu vou ajudar. Aí eu digo assim: olha, vou falando os mandamentos de Deus, e você diz se fez ou não. Aí eu falo assim: você ama a Deus sobre todas as coisas? Ah, sim, padre, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Tá doido, eu amo muito a Deus. Aí quando chega no terceiro mandamento eu pergunto: e você faltou a missa domingo? Ah, faz tempo que eu não vou na missa. Como? Como é que a pessoa diz que ama a Deus, mas ela não vai na casa de Deus? Quer dizer, ela vai quando ela quer, porque ela não pertence, ela frequenta. Ela não é da família. Não é da família, ela não tem cheiro de Deus. Vai quando dá vontade. Os anjos virão para separar. E aí Tiago, no capítulo 2, 17, diz que a fé desses que são maus é uma fé morta, é uma fé sem obras. Enquanto 1 João capítulo 2, 15 diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo, tem gente querendo trazer o mundo para a igreja. Enquanto a palavra de Deus diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo, tem gente querendo trazer o mundo para a igreja. Aí você vai nas quermesses, regada a cachaça. Quermesse regada a cachaça. Já botei o dedo na ferida aí. Até tem um amigo meu lá do Rio, que eu sou do interior do Rio, de Campos Goytacazes, o Geraldinho. Geraldinho falou assim: ô bem, eu vou hoje na quermesse, mas só vou tomar uma, viu? Aí ela: tá bom, bem, vai lá. Aí ele foi, participou da missa, acabou a missa e já foi direto para a barraca da cerveja. Aí Geraldinho tomou 1, 2, 3, 4, na 15ª ele parou. Aí chegou em casa, tocando as pernas, Geraldinho: ô bem, tá pronta a janta? Aí a mulher disse: Geraldinho, você não disse que ia tomar só uma? Eu tomei uma só, uma depois da outra. Uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, não tem fim, é um vício. E tem quermesse alimentando o vício das pessoas, ao invés de enchê-la de Deus. Ao invés de tornar as pessoas viciadas em Deus, aprisionadas no amor de Deus, mantém elas aprisionadas no pecado.
quermesse de paróquia com músicas profanas, músicas que louvam o pecado, louvam o demônio. Sabe o que eu acho engraçado? Que a pessoa diz assim: ai, eu morro de medo das oferendas que o pessoal do candomblé faz na encruzilhada. Quem aqui já teve, fala a verdade, olha aqui para o padre, já teve um medinho de passar perto da macumba? Sim ou não? Ah, levanta a mão, quem já teve um medinho? Levanta a mão aí, vai. Fica com medo de passar perto lá da galinha, da cachaça, Mas eu vou falar para você, se na sua casa tem aquelas músicas sertanejas, ou qualquer outra música pornográfica, que fala de sexo, que fala de traição, que fala de adultério, o pessoal do candomblé tinha que ter medo de passar perto de você, porque você está cheio de demônio nas suas costas, cheio de demônio no seu carro. Aí vai na missa, e depois vai lá naquele show daquele cantor, e está lá 15 mil pessoas adorando a Satanás. Não dá para servir a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. Pertencer a Deus, meus irmãos, é ser separado, é ser só dele, é ser consagrado, é viver como filho e não como escravo. Tem gente que vai na igreja e vive como escravo. Quem pertence a Deus, chega na igreja movido por aquele desejo de Maria Madalena, de encontrar o amado. Tem gente que vai na missa para receber bênção, mas tem gente que se arruma, se perfuma, se prepara, porque vai na igreja encontrar o amado. Mas tem gente que vai na igreja morto e sai sepultado. Sai da missa reclamando porque o padre demorou demais, porque está quente, porque não te acolheram, porque a fulana está com a roupa curta, porque sai da igreja morto. Esse não pertence, é só um visitante, porque ele não encontrou o ressuscitado. Quem quer sair daqui ressuscitado hoje, diga eu. Quem quer sair ressuscitado, diga eu. Então aplaude o nome do Senhor. Quem pertence a Deus é feliz. Dá um sorriso de felicidade para a pessoa que está do seu lado. Um sorriso de quem pertence a Deus. É feliz, sabe por quê? Porque olha só, eu tenho certeza que muita gente aqui está cheio de dívida. Deve estar sentindo dor agora aí. Está cheio de problemas, sim ou não? Só que olha que bonito que o padre vai dizer para você. A felicidade não é ausência de sofrimento. A felicidade não é ausência de angústia, de frustração. A felicidade é o estado da alma de alguém que sabe que encontrou o amor da sua vida. Sabe quando você está apaixonado? Quem já ficou apaixonado? Encontrou o amor da sua vida? Parece que pode cair o mundo. Se você está perto do amado, não tem problema. Quem encontrou Jesus e se apaixonou por Ele, acredita naquilo que diz em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem o passado, nem o futuro, diga comigo, nada pode nos separar do amor de Deus. Esse é o caminho da felicidade. Esse é o sentimento de quem pertence a Deus. Por isso ele vem na missa para encontrar o amado, ele sai ressuscitado, ele sai com o rosto transfigurado de amor, porque encontrou Jesus. Mas agora quem deve, sabe aquele ditado? Quem não deve? Quem pertence a Deus não precisa ter medo da morte. Porque não tem medo da morte, não tem medo da doença, porque Jesus diz lá em João 11, 25, ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e quem crê em mim mesmo que morra, viverá. Você conhece gente na igreja que tem medo da morte?
Se tem medo da morte é porque deve. Se tem medo da morte é porque deve, porque quem não deve, não teme. E se a morte chegar para você agora? Mas olha, se você quer pertencer a Deus, só tem um caminho. Só tem um caminho para quem quer pertencer a Deus. Talvez você descobriu hoje, você que está assistindo a Canção Nova, descobriu hoje que não pertence à igreja, só é um frequentante. Mas o caminho de quem quer pertencer a Deus é esse. Eu quero ser Jesus amado. O que você quer ser? Como um vaso. Esse é o caminho do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida. E faça de novo. Faz de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Olha, ainda tem esperança para nós. Porque a rede ainda está no mar. A rede ainda está no mar. Jesus diz que no fim dos tempos serão tirados os peixes e separados os bons dos maus. Mas para nossa alegria, a rede ainda está no mar. E porque a rede ainda está no mar, ninguém foi descartado aqui. Ninguém recebeu a sentença definitiva. Você está aqui ouvindo essa palavra, isso significa que Deus continua insistindo em você. Deus continua insistindo, Deus continua dando uma chance para que você se submeta, tenha humildade de ser esse barro maleável nas mãos dEle, para que Ele faça de você, não o que você quer, mas que Ele faça de você santo. Mas você não vai ser santo sozinho, é só pelas mãos do oleiro. Só Ele é o fabricante de santos. O evangelho de hoje, talvez você tenha chegado aqui com o peso de pecados antigos. Talvez você tenha perdido a coragem de recomeçar. Talvez você olha a sua história e acha que não tem mais jeito, mas o evangelho de hoje é uma resposta para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela e diz para ela: a rede ainda está em alto mar. Não importa o que você fez, ainda está em alto mar. E aí, meus irmãos, olha para o padre de novo, porque enquanto houver vida em você, haverá tempo para a misericórdia de Deus. Se você acredita nisso, aplaude a misericórdia de Deus. Ainda dá tempo, ainda tem chance, a rede ainda está em alto mar enquanto você está vivo. Pensa na paciência de Jesus. Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes? E Jesus ainda fez dele o chefe da igreja. O ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, com a vida marcada, cheia de pecado, no último momento Jesus abriu para ele as portas do céu. Porque Deus não olha apenas o lugar onde você caiu, Ele olha aquilo que você pode se tornar, aquilo que você pode ser. Deus consegue extrair de nós o melhor que está enterrado no pior, o melhor que está enterrado nos vícios, no pecado. Ele pode cavar e achar a riqueza, o tesouro que está dentro de você. Ele tem esse poder. Talvez existam pessoas aqui que choram por um filho que está afastado da fé, por uma esposa que vem aqui chorar pelo seu marido que tem um coração duro, por um pai que perdeu a esperança de ver a família reunida. Mas não perca a esperança, não perca a fé, meu irmão, porque enquanto a rede está em alto mar, Jesus continua a lançar.
Ele continua a lançar a rede sobre corações que muitas vezes nós julgamos inalcançáveis. Ele continua alcançando. Talvez a pessoa que mais precisa de um abraço hoje é você. Fica de pé. Vai ficando de pé. E abraça o seu corpo assim. Feche os seus olhos. E apenas ouça. Feche os seus olhos. Faça esse ato de fé. Talvez você que está aqui hoje sorri para todo mundo, mas chora com a porta fechada. Você serve na igreja, mas no fundo você pergunta se Deus ainda consegue amar alguém como você. Muita gente aqui não se sente amado, e por isso fica mendigando o amor das pessoas. Mas escuta isso, filho. Como se Jesus estivesse olhando nos seus olhos, Ele diz para você hoje: eu conheço o pior de você, mas eu continuo te escolhendo. Eu continuo te escolhendo. Lá na cruz, Jesus devolve a esperança para quem não acreditava na redenção. Deus não desperdiça as nossas lágrimas. O arrependimento sincero nunca foi humilhação. É o lugar onde o pai corre ao encontro do filho. É o pai que te abraça agora com a sua misericórdia. Talvez você precisa fazer uma oração simples. Então, abraçado com o Pai das misericórdias, faça essa oração comigo. Senhor, eu não tenho mais forças para prometer, mas eu ainda tenho coragem para te entregar a minha vida. Pronto, meus irmãos, depois dessa oração, a graça começa a agir. Porque no fim, nossa esperança não está na força da nossa fidelidade. A nossa esperança está na fidelidade de Cristo. Cristo que nunca deixa de procurar a ovelha perdida. Cristo que não cansa de esperar o filho pródigo. Hoje Ele não pergunta por onde você passou, os lugares que você andou. Hoje Ele pergunta: filho, filha, você quer voltar? Não importa o que você fez, o que aconteceu, você quer voltar? As portas estão abertas para você, ainda abraçado com o Pai das misericórdias. Canta mais uma vez e dê a Ele a sua resposta. Como eu dizia, a graça de Deus está disposta para todos, mas ela quer a nossa resposta. Canta isso. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Pode ser melhor, mais uma vez, canta forte. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo, de novo. Eu quero ser um vaso novo. E diga comigo: eu quero, Senhor, pertencer, ser da sua família, mesmo que as regras da sua casa não me agradem tanto assim. Mas não me agrada, não é porque o Senhor é mau, é porque eu sou rebelde. E por isso hoje eu quero expulsar do meu coração toda rebeldia, porque eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. Obrigado, Jesus. Não me deixe ficar de fora da rede,
ficar de fora da rede. Eu quero pertencer a esta casa. Eu quero pertencer a essa casa. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado.